Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado através dos canais da educação da rede EDSAT, os canais CBED, pelas pessoas que possuem parabólica digital. Hoje nós vamos debater políticas públicas na área de saúde. E para isso nós convidamos a professora Mara Rúbia Keller Sartori. A professora Mara Sartori, ela é mestre em ciências farmacêuticas, ela possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Paraná e também farmácia industrial, também pela UFPR, especialização em farmácia hospitalar para controle de infecções hospitalares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em ciências farmacêuticas pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela é especialista em terapia nutricional e nutrição química e é membro da Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado do Paraná. E ela coordena o curso de especialização em farmácia hospitalar e também o curso de especialização em farmacologia e interações medicamentosas aqui no Grupo Educacional Uninter. Professora Mara Sartori, inicialmente eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. E a área de saúde é uma área que sempre preocupa não apenas a população, mas os gestores públicos de um modo geral. E nós temos visto, professora Mara, que nos últimos tempos há toda uma política nacional de medicamentos. Inclusive, agora, recentemente, a presidenta Dilma Rousseff, ela disponibilizou para todas as pessoas que possuem algumas doenças, medicamentos gratuitos, como medicamentos para pressão alta, medicamentos para outras doenças que são de uso contínuo. Então, eu gostaria que a senhora falasse da importância desses programas e se efetivamente a senhora, como farmacêutica, como uma pessoa que atua nessa área, se eles estão melhorando a qualidade de vida das pessoas e especialmente as pessoas que têm diabetes ou pressão alta. O que isso representa, a pessoa ter o medicamento gratuito disponível na farmácia próxima da sua casa? Bom, primeiro, muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Jorge para participar do debate e dar uma muito boa noite a todos, né? E gostaria de responder a pergunta. Bom, com relação ao acesso à população desses medicamentos de forma gratuita, é um programa que já existe há vários anos, não é deste governo. Então, ele já existe, eu não lembro exatamente a data, mas, assim, eu acho que desde da gestão do presidente Fernando Henrique já existe esse programa de acesso gratuito à população de vários medicamentos. Não só os medicamentos para as doenças crônicas, né, onde nós temos acesso a programas para diabetes, hipertensão, como também medicamentos de alto custo, porque muitas patologias de alto custo também requerem um auxílio, né, o governo realmente fornece todas essas medicações. Isso é importantíssimo, porque a população que tem acesso a essa medicação de forma gratuita, ela vai tratar a sua patologia, vai impedir que essa patologia seja agravada, vai impedir que essa patologia tenha complicações, por exemplo, a simples hipertensão, né?
simples não, né? Porque é uma doença que realmente traz consequências bastante graves. Se não tratada, se o paciente não cumprir corretamente o tratamento que o médico prescreveu, essa patologia ela pode trazer uma série de complicações, desde o infarto, né, que pode levar o paciente a necessitar uma cirurgia, às vezes cardíaca, né, procedimentos extremamente complexos que oneram muito o sistema de saúde. Então, nesse sistema, se o paciente tem acesso ao medicamento, e não só acesso ao medicamento, mas acesso a uma atenção farmacêutica, porque o importante é o paciente saber que está tomando o medicamento, mas o como tomar, e a importância que é, os riscos que é não cumprir adequadamente, né, ou corretamente a prescrição médica. Então, a gente sabe que hoje o serviço público acaba atendendo, né, o volume de pacientes atendidos a nível de SUS, por exemplo, eles têm um tempo pequeno com o médico. Então, o médico vai lá, faz a anamnese, prescreve o medicamento e o paciente vai às vezes a uma farmácia popular, são as farmácias que têm convênio com o governo para receber medicamentos e vendê-los, né, de maneira gratuita. Então, esses medicamentos das farmácias populares só são vendidos com prescrição médica. Isso é uma coisa muito boa, é uma coisa que evita a automedicação, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a automedicação depois. Sim. Então, o paciente que chega na farmácia popular, compra um medicamento com um custo bem mais baixo, bem subsidiado, e recebe e ele tem que, o farmacêutico, no caso, vai reter essa receita, né, para receber esse subsídio do governo. Professora, a senhora é farmacêutica, mas eu vejo no seu currículo que a senhora é especialista em terapia nutricional e nutrição clínica. Eu gostaria que a senhora explicasse isso para nós. Nós sabemos que, às vezes, muitas doenças, elas podem ser curadas apenas com a mudança de hábito alimentar. Hábitos alimentares, pois então, que a senhora explicasse essa sua especialização, já que a senhora é uma pessoa que atua na área dos medicamentos, mas a alimentação muitas vezes pode ser o melhor remédio, né? Olha, e realmente, o farmacêutico, quando o paciente chega à farmácia e ele deve exigir a presença do farmacêutico e solicitar informações, né, específicas, continuando na história da hipertensão, por exemplo, certo, a gente diz que o hipertenso ele tem que seguir orientações da prescrição médica, o cumprimento da prescrição médica, mas as orientações não farmacológicas, que envolvem o uso correto dos alimentos, uma alimentação saudável. Então, a redução de sal na alimentação, e daí o hipertenso diz assim, puxa, às vezes estou sobrepeso, e daí resolve que não vamos utilizar medicamentos que sejam alimentos que não tenham sal, tenta restringir o sal, mas substitui, por exemplo, a alimentação por o aspartato, por exemplo, ou aqueles os produtos que a gente chama de dietéticos. E se nós observarmos no rótulo, normalmente os adoçantes, aspartato de sódio. Então, está lá o sódio que você restringe o cloreto de sódio, né, na alimentação, mas você tem às vezes um excesso de uso nesses outros produtos utilizados, que são artificiais, mas que contêm sódio. Então, a orientação na área de alimentação que você disse é basicamente isso, né? Orientar no diabético ou no hipertenso uma alimentação adequada. Mas essa especialização que a gente fez também, né, que o farmacêutico trabalha muito, é na parte de suporte nutricional, mais de nutrição parenteral, que é em casos graves, onde o paciente sofre alguma cirurgia ou tem alguma doença em que comprometa o trato gastrointestinal, então ele vai precisar
utilizar essa nutrição parenteral através de catéteres, né, subclave, ou mesmo às vezes uma cateterização periférica, de uma nutrição que é administrada endovenosamente. Tá? Mas Certo. daí em casos assim de pacientes que sofreram Situação mais grave. mais grave, às vezes até um câncer, por exemplo, que comprometa o trato gastrointestinal, o paciente necessitaria desse tipo de nutrição. Outro detalhe, doutora Mara Sartori, diz respeito à questão da farmácia em si. Nós sabemos que hoje praticamente todos os hospitais têm a sua própria farmácia. Sim. E a importância da farmácia dentro do hospital, e muitas vezes nós observamos que, aliás, a senhora até está coordenando um curso nesta área de farmácia hospitalar. Eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito e pudesse nos dizer a quem esse curso se dirige e como as pessoas podem participar e da importância de os profissionais que estão ali dentro entenderem dos medicamentos que são ministrados pelos médicos. Isso. A farmácia hospitalar é uma área que tem crescido bastante, né? Uma área de atuação do farmacêutico que é bastante importante e tem, como a gente falou, né, os profissionais hoje percebem, né, que não se consegue trabalhar mais sozinho. E dentro do hospital isso fica bem característico. Então nós trabalhamos mais do que, eu digo que é mais do que uma equipe multidisciplinar. Não são várias profissões que tem dentro do hospital. É uma atuação interdisciplinar. Porque o conhecimento do profissional, do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do nutricionista, do psicólogo, enfim, do fisioterapeuta, todos os conhecimentos, todos os saberes, né, estão voltados para o bem-estar do paciente. E nessa área, a farmácia hospitalar tem uma importância bastante grande porque ela é que vai abastecer o hospital, fornecer para o paciente, dispensar para o paciente esse medicamento, que é uma ferramenta, né, para recuperação e prevenção de doenças, para recuperação da saúde desse paciente. Então, o farmacêutico hospitalar, ele cuida do abastecimento do hospital com relação a todo esse ciclo logístico do medicamento. Hoje, desculpa, professora, antigamente tinha que ter um espaço enorme, um depósito. Hoje me parece que se diminuiu, são as distribuidoras que têm o medicamento e se pede, se for um medicamento específico, em poucos minutos, poucas horas, o medicamento está lá no hospital. Isso acontece muito mais nas farmácias comunitárias. Nos hospitais também, mas os hospitais ainda mantêm o que a gente chama de CAF, que é uma central de abastecimento farmacêutico, dentro do hospital. E ela tem que ter todos os medicamentos que estão padronizados disponíveis para uso imediato. Não daria tempo de esperar chegar, porque dependendo assim a logística da distribuidora, apesar de hoje nós temos distribuidoras bastante grandes que nos fornecem em 24 horas, às vezes até menos, o medicamento que se precisa, mas dentro do hospital, muitas vezes, o uso tem que ser imediato. Nós trabalhamos com medicamentos que a gente diz, né, em termos de gerenciamento, curva ABC e XYZ. Então, o ABC seria um medicamento que tem alto custo e que precisa ser bem gerenciado, mas o XYZ, que a gente também tem que cuidar em termos de logística para não faltar no hospital, é aquele medicamento que tem uma importância vital, que se faltar, o paciente pode ir a óbito. Então, tem uma gama muito grande de medicamentos que o farmacêutico tem que dar conta de deixar o hospital abastecido para, não só medicamentos, mas materiais médicos hospitalares também, né? De que se o médico precisar, se tiver uma intervenção, alguma coisa que precise, uma utilização muito rápida, ele precisa estar disponível, né? Então, ele tem que cuidar de todo esse ciclo de assistência farmacêutica que a gente chama desde da seleção do medicamento, seleção do fornecedor, aquisição, programação, enfim, armazenagem, dispensação
E dentro dessa dispensação, a parte da orientação farmacêutica, né, da atenção farmacêutica, até chegar no paciente. Então, é todo um ciclo que a farmácia hospitalar está envolvida. Professora Mara Sartori, digamos assim, a gente ouve informações, notícias, de que existem cerca de 400, ou talvez um pouco mais, tipos de medicamentos que atenderiam todas as doenças. Por outro lado, nós vemos a indústria farmacêutica com milhares de rótulos. A senhora tem esses dados, esses números, e já complementando a pergunta, eu gostaria que a senhora falasse a respeito do medicamento genérico, porque eu já ouvi, inclusive, de médicos que uma certa descrença em relação ao genérico. A minha mulher mesmo, para o nosso filho menor, ela nunca compra genérico porque tem uma certa dúvida. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre esses dois aspectos. Eu vou lhe dizer que pode ficar tranquilo, use o medicamento genérico tranquilamente, todos podem usar. Ele funciona? Funciona. Na verdade, assim, o medicamento de referência é aquele medicamento inovador, é aquele que a indústria desenvolveu, pesquisou e descobriu aquela nova molécula, né? Então, ela tem uma proteção patentária de 10 a 20 anos em cima daquele medicamento. Depois que aquele medicamento perde essa proteção patentária, ele se torna um medicamento genérico, né? Quer dizer, pode ser um medicamento genérico. Então, outras indústrias podem estar fabricando aquele medicamento, utilizar aquele princípio ativo para produzir o medicamento. Agora, o medicamento genérico, ele tem que ser bioequivalente e biodisponível. O que significa isso? Pois ele tem que ter a mesma formulação e ele tem que funcionar no seu organismo da mesma maneira que o referência. Mas os laboratórios fazem testes e asseguram que esses testes garantem a eficácia? A Anvisa, que é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, ela, para dar o registro desse medicamento, ela exige esses testes. Então, um medicamento que tem aquela taxa que diz genérico, para ela receber a autorização de venda, o número lá, o registro no Ministério da Saúde, né, na Anvisa, ele precisa ter passado por esses testes, tem que ser comprovado. Certo. Sabe? Então, nós temos farmacêutico responsável? Tudo direitinho. E a Anvisa, ela se encarrega de exigir o que a gente chama de boas práticas de fabricação, tanto do laboratório de referência, como dos outros laboratórios que produzem genéricos. Nós temos outro grupo de medicamentos hoje que chama medicamentos similares. Então, tem o medicamento de referência, o genérico, que é um medicamento que também tem registro, tudo. Não que o similar não tenha registro também, mas do similar, até então, não era exigido esses testes de bioequivalência farmacêutica e de biodisponibilidade. O similar, desculpa, ele só pode ser fabricado depois que vence a patente? Que vence a patente também, da mesma maneira. Né? Então, a senhora, pelo que eu estou observando, a senhora aconselharia mais o genérico do que o próprio similar, já que o similar não se exige a bioequivalência. Apesar de, a partir do ano passado, todos os medicamentos similares que forem renovar o seu registro, vai ser exigido isso também. Então, eu acho que dentro de alguns anos, nós não teremos mais similares que não tenham essa exigência, essa comprovação. Porque, lamentavelmente, nós tivemos escândalos assim que nos entristecem bastante, de saber, né, de medicamentos antibióticos, por exemplo, que você sabia que substituíram o princípio ativo por amido, que é uma coisa criminosa. Sim. São coisas assim terríveis que aconteceram. Isso com os similares? Olha, teve alguns escândalos que nós ficamos sabendo, até com laboratórios grandes, né? Dos anticoncepcionais, não sei se você lembra. Sim, eu lembro. E eram laboratórios de referência, famosos. O medicamento era de referência,
houve algum problema, algum desvio, né, ou alguma sabotagem, não se sabe ainda, não se identificou exatamente o que, pelo menos não foi veiculado pela mídia o que aconteceu, mas houveram problemas, né, de falha terapêutica, eram anticoncepcionais na época que aconteceu isso, por desvio de qualidade na produção, né? Eu gostaria que a senhora falou de princípio ativo. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é um princípio ativo e como ele funciona. Bom, o princípio ativo normalmente é aquela parte do medicamento que realmente tem uma atividade farmacológica, né? Ele vai se ligar lá no receptor na celular e ele vai desencadear uma ação fisiológica, né? Certo. Benéfica, no caso. Isso é testado, um percentual de pessoas, ele funciona? Ou para todas as pessoas naquela condição, ele produz aquele efeito? Olha, na verdade... estatística? Na verdade, assim, estatística? O medicamento, os medicamentos vêm basicamente da natureza, ou de origem vegetal, animal... Basicamente vegetais. A quantidade de princípios ativos que foram descobertos a partir dos vegetais é enorme. Um exemplo típico e assim histórico, que se usava na China, era a folha do salgueiro, por exemplo. Sim. A casca do salgueiro. Dessa casca foi extraído o ácido salicílico. E esse ácido salicílico era usado chás, em ungüentos naquela época. E, na verdade, assim, todos os medicamentos, mesmo os novos medicamentos, eles pela observação popular, pelo uso popular, que se tenta investigar o benefício daquela substância, daquela planta, se extrai um número muito grande de princípios ativos daquela planta e se faz assim, uma quantidade variada de testes para ver quais de todos aqueles princípios ativos encontrados naquela planta, qual que vai ter o efeito terapêutico que você deseja. Por exemplo, o ácido acetil salicílico é aliviador de cabeça. Isso, ele é antitérmico, né? É um analgésico, anti-inflamatório. Então, foi da casca do salgueiro foi extraído várias substâncias e se soube que é exatamente o ácido salicílico que tem essa propriedade, né, antitérmica, analgésica e anti-inflamatória. Só que assim, se sabia daí que o ácido salicílico ele tinha uma irritação gástrica, né, muito grande. Então, se desenvolveu pesquisas, no caso a Bayer, que foi a primeira que desenvolveu essas pesquisas, e viu que se eles acetilassem a molécula do ácido salicílico, e daí virou o ácido acetil salicílico, ele tinha uma irritação gástrica muito menor. E os efeitos daí seriam benéficos, né? Hoje, desculpa, até usa para problemas no coração. No coração também. Como antiagregante plaquetário, né? Então ele inibe a agregação das plaquetas, evitando trombos e tudo mais. Então o ácido salicílico, eu realmente assim sou fã desse medicamento, porque ele já existe há milhares de anos e sempre se percebe que a utilização dele é fantástica. Muitas das descobertas na área farmacológica, elas vêm da medicina popular? Quase todas. Olha, é um número muito grande que de descobertas feitas a partir da medicina popular. E o Brasil, infelizmente, sofreu e ainda sofre, né? Agora nós temos umas legislações que estão coibindo essa pirataria, né, internacional que houve com relação às nossas plantas. Nós temos uma flora, né? Biopirataria. Nós temos uma flora, a maior, né, biodiversidade acho que do planeta, então se utiliza, na verdade, se vinham pesquisadores para cá, floresta amazônica, em contato com os índios, começavam a ver a utilização dessas substâncias, levavam as plantas para lá, daí em termos de oportunidade tecnológica, né, de pesquisa, os outros países tinham mais que nós, então, e desenvolviam medicamentos a partir da nossa flora.
E vendiam depois para nós. E vendiam para nós, né? Muito bom isso. Então... E é um preço altíssimo daí. Exatamente. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Mara Rubia Keller Sartori. Ela é mestre em Ciências Farmacológicas e o tema de hoje foi Políticas Públicas de Saúde. Professor Mara, eu tinha preparado uma lista aqui de questões... Eu não parei de falar, né, professora? Acho que é mal de professora. Não, nós teremos que fazer uma outra entrevista, porque eu gostaria de continuar, mas eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. E obrigada pela oportunidade e espero que realmente tenha contribuído com as dúvidas e coloco à disposição para os alunos se tiverem alguma curiosidade com relação a esse assunto, procurar o professor Jorge, com certeza ele me repassa as questões que forem pertinentes. Muito obrigado, obrigada, foi um prazer. Professor. Hein? Prazer todo meu. Tchau, tchau. Presente em todo o Brasil, o Grupo Educacional Uninter ultrapassa fronteiras para proporcionar aos brasileiros uma educação de qualidade, repassando conhecimento, transmitindo valores e atuando na área de responsabilidade social. Por meio da Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba, e da FATEC Internacional, Faculdade de Tecnologia, instituições de ensino superior do Uninter, o grupo oferece diversos cursos nas modalidades presencial e à distância. No ensino à distância é um dos pioneiros e atende seus alunos com aulas transmitidas ao vivo via satélite, sendo que os alunos que optam pela modalidade à distância ganham livros como material didático para acompanhar as aulas, fazendo do grupo a única instituição que oferece esse benefício, estimulando a leitura e a pesquisa dos estudantes. Atualmente, o Uninter abrange cursos de graduação, pós-graduação, extensão, pré-vestibular, capacitação em idiomas e também material didático para ensino infantil, fundamental, médio e pré-vestibular, elaborados pela editora IBPEX, empresa pertencente ao grupo. Para o Uninter, princípios e convicção são essenciais para o sucesso e, por isso, faz questão de respeitar seus alunos buscando o que existe de melhor em educação, tornando-se um dos maiores grupos educacionais do país. Olá! As redes sociais estão sendo cada vez mais utilizadas para informar. É por isso que, pensando em compartilhar conteúdos, o Uninter chegou no Twitter. É isso aí! O Grupo Uninter já está interagindo com notícias, informações e promoções em toda a rede de microblogging, que cada dia tem mais adeptos. Venha se relacionar com o @Uninter e fique por dentro da era da mídia social.
retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital em todo o Brasil, através dos canais da rede CEBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o meio ambiente e o desenvolvimento. E, para tanto, nós convidamos o professor Mário Alencastro, ele que é doutor em meio ambiente, professor universitário, ele é mestre em tecnologia pela Universidade Federal do Paraná, ele também tem pós-graduação em filosofia e administração de empresas. As suas áreas de interesse são a epistemologia, a filosofia do meio ambiente, a ética ambiental, a sustentabilidade, os padrões de produção e consumo. Ele também, de formação, é engenheiro e autor do livro Ética Empresarial na Prática. Professor Mário, observando aqui o seu currículo, eu vi que o senhor tem interesse nessa área de filosofia, de epistemologia, meio ambiente, e a sua tese de doutorado foi sobre ética e meio ambiente. Eu gostaria que o senhor explicasse como se pode conciliar a ética e o meio ambiente. São temas complementares, já que nós temos, por enquanto, apenas esse planeta para vivermos e levarmos adiante a nossa vida e da nossa espécie, o Homo sapiens. Então, eu gostaria que o senhor falasse da importância da ética e o meio ambiente. Pois não, professor. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa. Eu assisto, eu gosto muito, a gente aprende muito com Gestão Pública em Debate e fico feliz por estar podendo contribuir um pouquinho. Obrigado. Né? A gente costuma dizer, isso foi um dos assuntos aí da minha tese de doutorado, que a questão ambiental ela é uma questão que ela provoca uma nova reflexão por parte das pessoas, por parte da humanidade, né? E quando você trabalha a questão do meio ambiente, você acaba questionando a maneira com que você tem conduzido. Essa é uma discussão antiga que vem desde lá dos anos 60, os primórdios do ambientalismo, permeando aquelas discussões que aconteceram em termos políticos, Estocolmo 72, Rio 92, ou seja, o modo de vida que nós estamos tendo talvez não seja o mais adequado diante das consequências que isso tem causado nesse único planeta, conforme o senhor falou. E isso provoca o quê? Uma reflexão em relação a como eu estou vivendo. E aí a gente cai no campo da ética. A ética, desde lá dos primórdios, do tempo lá dos gregos, eles diziam como eu devo viver a minha vida, né? E se a maneira com que a humanidade está conduzindo, né, essa relação meio que antagônica com o ambiente, provoca uma nova reflexão. E essa nova reflexão significa novas posturas, novos comportamentos, e isso é exatamente ética. O senhor, na sua pesquisa, na sua tese de doutorado, o senhor observou que houve uma mudança nos últimos anos em relação até o posicionamento dos habitantes do planeta, ou seja, dos nossos semelhantes, em relação ao meio ambiente? Houve uma mudança de comportamento ético nessa área? Eu acho que, pelo menos, em termos de reflexão, sim. As pessoas estão mais preocupadas, né? A academia, as empresas, a sociedade organizada, ela se preocupa mais, ela procura demonstrar uma necessidade, uma maior responsabilidade em relação aos problemas que esse modo de vida tem causado ao ambiente. Mas aí nós caímos numa outra armadilha, né?
Nós vivemos um mundo industrial, consumista, imediatista, voltado com altíssimos padrões de produção e consumo, né? Se você pegar, por exemplo, a pegada ecológica, ou seja, o que uma pessoa precisa de recursos naturais para poder sobreviver. Se você pegar um país desenvolvido como os Estados Unidos, ela é altíssima e o americano ele não consegue abandonar, né, aquele padrão de produção e consumo que ele está acostumado. E nós seguimos o mesmo caminho. Então, talvez a gente se preocupe muito, mas em termos de atitude, se faça ainda muito pouco. Essa é a grande questão, né? Então, aliás, o senhor colocou essa situação e nós podemos observar de que hoje, se todos nós tivéssemos o padrão de consumo americano, talvez faltasse terra aqui para os habitantes do planeta, mas aquilo me parece que ainda a sociedade capitalista ela coloca como ideal aquele padrão de consumo, de desenvolvimento, ou seja, o nível de desenvolvimento e de consumo americano. Essas novas tecnologias que se estão descobrindo, esta nova forma de aproveitar o planeta, utilizando melhor os recursos, reciclando, o senhor acha que a gente pode ter um nível de qualidade de vida como tem os americanos, consumindo e gastando menos do que eles gastam? Eu acho que não. Eu acho o seguinte, é uma discussão também muito antiga. No início, quando se deu início a toda essa discussão ambiental, acreditava-se que, tendo um aporte tecnológico superior, né, ou seja, tecnologias mais limpas, tecnologias que permitam maior economia de energia, nós conseguiríamos, né, manter um certo nível de conforto, de consumo, e isso seria suficiente para dar jeito à questão ambiental. Hoje já se discute outras coisas, nós precisamos de repensar a nossa maneira de viver. Essa é uma discussão que foi muito presente na Rio 92. Na Rio 92 se considerou o seguinte, o problema do impacto que nós causamos ao meio ambiente, ele tem alguns desdobramentos. É um problema que ele tem desdobramentos na área social, desdobramento na área econômica, não no sentido de vamos continuar a ter lucro e ao mesmo tempo preservar, ao mesmo tempo conservar o planeta. Não é isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, aborda aquelas cinco itens que compõem o pensamento de sustentabilidade econômica, social, ecológico, ambiental, espacial e cultural, a gente está falando em dar condições de vida para que as pessoas possam também usufruir desse nosso planeta. A discussão é muito interessante. Você foi muito feliz, professor, quando diz, olha, se todo mundo quiser um padrão de vida igual ao americano, vão ser necessários mais 2, 3 planetas iguais ao nosso. E isso é quase que uma ideologia hegemônica, predominante. E se esquece que hoje no mundo existem pessoas em condições de miserabilidade quase que completa. Então, é um problema muito sério que não vai passar só pela questão tecnológica, vai passar também por um repensar, e isso a gente tem observado alguns pronunciamentos até de lideranças internacionais, no sentido de uma maior distribuição de riqueza, porque a gente sabe que enquanto houver miséria, e a miséria está muito associada às questões ambientais também, nós vamos viver num planeta insustentável. Professor Mário Alencastro, o senhor é de formação engenheiro. Como é que o senhor, um engenheiro, que normalmente a imagem do engenheiro é alguém que constrói, um construtor, alguém que trabalha nesse setor da produção. Como é que o senhor partiu para essa reflexão na área ambiental e principalmente buscando uma ética e como isso pode ser aplicado na vida empresarial, na atividade industrial? Olha, professor, como engenheiro, eu sou engenheiro do tempo antigo, nós vibrávamos com as conquistas tecnológicas, vamos dizer assim. Eu me lembro que nos anos 70 nós vibrávamos com a construção da Transamazônica, com aqueles mega empreendimentos do tipo Itaipu, mas depois, refletindo, lendo um pouquinho, hoje um dos maiores problemas que a humanidade se defronta é o risco tecnológico. Recentemente nós vimos lá que um acidente com causas absolutamente
naturais, no Japão acabou gerando um risco maior que aquela usina nuclear, a possibilidade de vazamento, contaminação, e isso leva o engenheiro a refletir. Porque o engenheiro ele sabe muito bem o que fazer, mas ele não é muito bom na arte de por que fazer. E aí a questão ética novamente. Na minha tese a gente trabalhou um filósofo chamado Hans Jonas, que ele coloca algumas necessidades básicas, por exemplo, a questão da precaução. Se você não tem certeza das consequências do que está sendo desenvolvendo, estou falando isso politicamente até, talvez a sociedade precise discutir mais aquela obra, aquele empreendimento. Então, para um engenheiro como eu ter percebido isso, foi necessário quase que todo um retrabalho, uma releitura daqueles pensadores que colocavam que, junto com toda a tecnologia, tem que haver uma sabedoria. E essa sabedoria que me parece que nós deixamos de lado. Aquela famosa prudência que vem lá da filosofia grega, né? Fazer as coisas, mas fazer com sabedoria, avaliando não somente custo e benefício, conforme o mundo empresarial faz, mas avaliando também as consequências sociais e ambientais daquilo que deve ser desenvolvido. Professor Mário, hoje estamos atingindo quase a marca de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Nunca tivemos um percentual tão grande de pessoas vivendo neste planeta, um número, em termos absolutos, tão grande. Todos os indicadores apontam de que está havendo uma estabilização na população mundial. E, ao mesmo tempo em que a população está envelhecendo, os economistas apontam que os países que poderão estar, digamos, no final desse século, na liderança econômica mundial, são aqueles que tiverem um grande crescimento da população mais jovem. O Brasil, me parece que até com 1,8 filhos por mulher, em poucas décadas será um país envelhecido e enfrentará os mesmos problemas da Europa e do Japão, por exemplo. Eu gostaria que o senhor nos apontasse como conciliar esse aspecto, digamos, da sustentabilidade de uma nação e também a sustentabilidade econômica, social, com essa questão da população, ou seja, de você não renovar a população, não ter um aumento da população jovem. Bom, professor, esse é um ponto muito interessante. No domingo agora eu conversava com um senhor, professor também, ele veio da França, né, do sul da França, de Lyon, e ele comentava exatamente isso, como que a população francesa está envelhecida e como que os imigrantes estão chegando em grandes hordas, né? E que hoje o governo francês procura segurar isso. E eu falei, o senhor vê isso como um problema? Ele disse, não, eu não vejo isso como problema. Ele falou assim, no mundo que se diz globalizado, a gente não tem que ser um mundo globalizado somente em termos de troca de mercadorias, a gente tem que também ter um mundo globalizado em termos de troca de condições de vida para as pessoas que não têm as mesmas condições que a gente tem, por exemplo, hoje na França. Certo. Então, eu vejo o seguinte, o Brasil, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho nessa questão, mas há espaço para todo mundo, né? Certo. E onde a gente está vendo um problema, pode sair exatamente a solução. Pois bem, uma outra questão relacionada ao meio ambiente diz respeito ao aquecimento global. Há teorias de que o planeta estaria, inclusive, resfriando. Nos últimos 2.500.000 anos, nós tivemos aí uma série de, no mínimo, 27 glaciações. A última glaciação encerrou-se há cerca de 11.400 anos. E alguns estudiosos apontam de que está havendo um resfriamento global. Aonde que a ética, digamos, nessa questão do meio ambiente, ela aborda esses aspectos da mudança planetária, seja através do aquecimento global ou do resfriamento, que mais cedo ou mais tarde vai ocorrer e pelo menos 1/3 do planeta vai viver, como em outras fases, num período glacial.
Bom, professor Jorge Bernardi, uma das questões fundamentais é que tem que haver transparência, inclusive por parte da comunidade científica, no que diz respeito ao que está realmente acontecendo. Porque se há alguns anos atrás era aparente uma unanimidade de que o aquecimento global, inclusive causado por razões antrópicas, causado pelo ser humano, estaria levando o nosso planeta para uma catástrofe, hoje outras vozes se levantam e dizem que não é bem assim. Uma coisa é fato. A possibilidade das mudanças climáticas exigem da gente um novo posicionamento. Vou dar um exemplo muito claro. Nós temos convivido com inundações aí no Brasil inteiro. Nós tivemos Nova Friburgo, agora nós tivemos aqui na região do litoral do Paraná, Blumenau, uns anos atrás. E isso exige um reposicionamento. Se a causa é o aquecimento global, se o planeta está ficando mais quente por conta das ações antrópicas, ou se alguns fenômenos naturais que nós desconhecemos estão manifestando, o fato é que o planeta está dando respostas muito violentas. Isso exige políticas públicas de evitar ocupação de encostas, exige maior responsabilidade na recuperação das matas ciliares da beira dos rios, porque as mudanças climáticas exigem um reposicionamento. E aí uma questão, volto a dizer, uma questão ética. Alguns interesses terão que ser deixados de lado. Interesses econômicos imediatistas, porque eu tenho aquela ambição de ocupar áreas, a especulação imobiliária é muito forte nisso, né? A expansão, a gente ocupa áreas litorâneas que não eram para estar ocupadas, e hoje em dia me parece que por conta até do próprio aumento do volume de ocupação, de população nessas regiões, exige um cuidado maior. E cuidado o que é? Prudência. Prudência está ligada a uma concepção mais filosófica, mais do pensamento, do uso que a gente faz do espaço que a gente tem desse único planeta que nos resta e cada vez mais concentrado. Porque você vê, hoje em dia, a grande concentração populacional se dá nos centros urbanos. Então, problemas que aconteciam e sempre aconteceram, por exemplo, os deslizamentos de terra, hoje acontecem em áreas densas, altamente populosas e que vai causar um impacto terrível na vida das pessoas. Isso exige responsabilidade. Responsabilidade está no campo da ética, do agir público responsável, né? O senhor falou há pouco da Rio 92, Eco 92, e o ano que vem nós teremos a Rio mais 20. O senhor acha que houveram avanços, principalmente aqui no Brasil, nesses últimos 20 anos, depois desta grande conferência que reuniu os líderes mundiais de todo o mundo, houve uma maior conscientização dessa questão ambiental? Olha, no mundo, certamente, em alguns países, sim. Nós temos hoje os países escandinavos, nós temos hoje a Alemanha fazendo grandes esforços nessa área, inclusive puxando países emergentes como o Brasil. Mas o que nós não podemos nunca esquecer é que o Brasil tem uma postura desenvolvimentista. Nós tivemos ministros do meio ambiente, pessoas fantásticas, mas nós temos ainda uma postura desenvolvimentista. E eu não vou criticar os nossos governantes, porque o Brasil tem problemas ainda de cunho econômico que tem urgência de serem resolvidos. Mas se eu fosse assim, comparar o impacto que a Rio 92 teve em alguns países, já com a questão ambiental já inserida no pensamento, já nas políticas daqueles países, eu citei os escandinavos e a Alemanha, o Brasil teve um avanço, na minha opinião, ainda muito incipiente. O potencial de desenvolvimento sustentável que esse país tem exigiria uma postura muito mais agressiva em termos de energias alternativas, né? Em termos de reciclagem e outras coisas que eu acho que nós ainda estamos um pouco devagar. O senhor escreveu um livro sobre a ética empresarial na prática. O que o empresário, nós sabemos que o governo, o poder público, ele estabelece políticas, muitas vezes até não chega a cumprir essas políticas. Mas o que o empresário pode fazer na prática para, digamos assim, ter um comportamento ético em relação ao meio ambiente, à natureza e até em relação às suas atividades empresariais? O empresário sempre foi muito mal visto nos meios ambientalistas. Mas dos anos 90 para cá, o empresariado passou a ser um ator. E a gente costuma brincar. Existem algumas empresas que elas têm uma postura em termos de meio ambiente que supera até mesmo a ação de alguns países.
O exemplo claro é a Petrobras. A Petrobras, por ser uma empresa de classe mundial, quando ela foi para a Bolívia, ela levou os padrões ambientais que ela praticava no Brasil. Então, a Petrobras na Bolívia significou um exemplo de práticas de gerenciamento ambiental, embora um tipo de indústria agressiva ao meio ambiente, que para aquele país foi revolucionário, uma inovação. Então, o empresário, a empresa econômica, a empresa que busca o ganho econômico-financeiro, que hoje é a instituição hegemônica no mundo, se ela se voltar para as questões do meio ambiente, ela consegue realmente, porque ela é muito impactante, causar algumas mudanças de avaliação imediata, na minha opinião. Em relação a esse processo, embora nós estejamos, segundo a sua ótica, ainda engatinhando nessa questão da consciência ambiental aqui no Brasil, mas o senhor, vendo toda essa preocupação que hoje já existe dos governos, dos consumidores de buscarem produtos ecologicamente corretos, de uma conscientização global, qual é a sua posição? O senhor tem uma visão otimista ou pessimista em relação ao futuro da humanidade? Eu tenho uma visão bastante otimista. Eu ia falar pessimista, não, eu sou um otimista por definição. Eu acho que, de uma forma ou de outra, comparado com a época que eu fui jovem, na época que eu estudei, hoje essas questões são discutidas. Hoje as crianças estão tendo informações que nós não tínhamos. Hoje os empresários, até por ação mesmo da própria legislação ambiental, forte em muitos lugares, a própria Organização Mundial do Comércio começa a imprimir a necessidade de que certos elementos ligados à questão ambiental sejam respeitados. Então eu sempre digo, se você olhar, poxa, o mundo está mal, as catástrofes, você vai ter uma visão pessimista. Mas se você olhar para o passado, você vai ver que muita coisa já está acontecendo. Por isso que a minha visão é otimista. Só que a gente não pode descansar, né? Tem que estar constantemente fazendo coisas. Professor Mário Alencastro, recentemente nós tivemos alguns acidentes gravíssimos, em termos que afetaram o globo todo. O senhor acabou de citar, que foi o vazamento lá no Japão de produto radioativo em função do tsunami. Tivemos também aquele acidente no Golfo do México, numa das plataformas, aquele poço de petróleo que ficou jorrando petróleo durante semanas. E agora o Brasil está partindo para uma grande empreitada, que é o pré-sal, exploração de petróleo em alto mar. O senhor acha que nós estamos tomando as precauções necessárias para evitar que acidentes graves, como esse que citamos, venham a ocorrer no nosso país? Ou temos que ainda, digamos, nos preparar melhor para desenvolver essas tecnologias? Olha, eu não tenho dúvida, o Brasil, com o exemplo do pré-sal, eu não tenho dúvida que a Petrobras realmente é uma empresa que consegue lidar corretamente com essas coisas, né? Mas eu digo, quanto maior a ousadia tecnológica, maior o fator de risco. Alguns autores até dizem que a gente vive uma sociedade de risco. Quanto maior a ousadia, quanto maior o nível de impacto ambiental, maior a necessidade de precaução. Eu vou pegar o outro exemplo, que é a hidrelétrica de Belo Monte, que o pessoal está... até que se tenha um relatório de impacto, um estudo, uma avaliação de impacto ambiental, onde a gente tenha a certeza de que houve a minimização dos riscos, não vai acontecer aquela obra, apesar de todos os interesses e necessidades políticas e econômicas envolvidas ali. Mas a gente sempre diz, a atividade industrial ela é causadora de externalidades por definição. Nunca vai existir um sistema completamente à prova de risco, à prova de impacto ambiental. Por isso que a gente diz, todo cuidado é pouco. Uma vez que a gente ousa, que a gente precisa, a questão do pré-sal abre outra discussão. Por que não também buscar tecnologias limpas, fontes alternativas de produção de energia? Mas, enfim, é uma decisão política e a gente não está aqui para questionar isso. Mas há sempre a possibilidade de risco. E quando há possibilidade de risco, todas as medidas de precaução devem ser adotadas. Inclusive de minimizar os impactos que podem causar para as populações, para o ambiente que circunda aquilo ali. Agora, se eu disser para você
que não há, que nós temos know-how tecnológico, estaria mentindo, porque isso contraria um axioma básico da tecnologia. Ela nunca é isenta de risco. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o doutor em Meio Ambiente, professor Mário Alencastro, e debatemos o tema Meio Ambiente e Desenvolvimento. Poderia ser ética, meio ambiente e desenvolvimento. Certamente. Muito obrigado, professor Mário. Foi um prazer agradeço. tê-lo em Gestão Pública em Debate e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Foi um prazer e uma honra também, professor. Obrigado.